Você acha que comprar roupas no Brasil é caro? Segundo um levantamento, o valor que é pago por um mesmo blazer, vestido ou calça no Brasil é 132% mais caro que o valor pago nos Estados Unidos, por exemplo. De acordo com o índice Zara, o Brasil está entre os países mais caros do mundo quando o assunto é varejo de moda. Mas por que será que isso acontece? O que causa essa diferença tão grande nos preços das roupas? Se interessou? Então segura aí que vamos explicar tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, hoje falaremos de roupas, falaremos um pouco de porquê, ou pusquê, como diria Tiririca, nosso deputado, né? Nosso deputado. Já foi? Não, né? Não, ele é reeleito. Não é possível. Em 2018. Mas já saiu. Não, ele é deputado atualmente? Também não interessa, pessoal. Olha só, um pensamento, momento reflexão aqui, ó. Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos. Pelo mesmo motivo. Ó, fica aí a reflexão. Fica a reflexão. Muito bem, bora trabalhar, já falamos besteira, já fizemos piada, agora vamos à labuta. No último levantamento do índice Zara, realizado pelo Banco BTG Pactual, foi apontado que o Brasil é o 7º país mais caro para se consumir roupas quando analisado o poder de compra de cada país. Isso significa que o consumidor desembolsa muito mais para comprar as mesmas peças de roupa da grife espanhola no Brasil do que em outros 50 países do mundo. E vem o desafio: cite 30 países. Sammy Boy. Pô, difícil. É difícil. Imagina 50. Então tem na lista aí países que você nem vai lembrar. O Vietnã lidera o ranking de 2021, seguido por Tailândia, Turquia, Índia, Rússia e África do Sul. O que chama a atenção é que muitas das roupas da Zara são feitas justamente no Vietnã, na Tailândia e na Índia. No entanto, são os países que têm menos poder de compra para consumir a sua própria produção. O relatório levou em consideração 12 produtos vendidos na varejista em 50 países e os comparou com os valores praticados nas lojas americanas da rede, convertendo os preços para dólar. Para quem nunca ouviu falar sobre esse índice, ele é publicado desde 2014 por analistas do Banco BTG Pactual. Ele foi inspirado no índice Big Mac, criado em 1960 pela revista britânica The Economist, que compara os preços do lanche do McDonald's em diversos países. A ideia dos índices é comparar a diferença no custo de um produto internacional em diferentes países e refletir sobre carga tributária e o custo de vida, né? Porque eles levam em conta esse poder de compra. E como a Zara é uma empresa com participação em dezenas de países, é um bom foco para essa comparação. Por mais que o Brasil tenha grandes varejistas de moda como C&A, Renner, Arezzo, Marisa e tenham consumidores com perfis distintos, ainda vale muito a análise tributária e de custo de vida que esse índice nos possibilita. A conclusão deste ano é que, enquanto em países como Suíça, Luxemburgo, Finlândia e Dinamarca, os valores praticados são entre 18% e 22% mais baixos do que nos Estados Unidos, por aqui os preços são 133% superiores ao que acontece lá no Irmão do Norte, Sammy Boy. Em 2020, a moeda brasileira perdeu muito valor quando comparada às outras 36 moedas. Turquia, Rússia, Uruguai, África do Sul, Peru, Colômbia, México, Índia e Tailândia vêm na sequência, sendo estes os países com a moeda mais valorizada frente ao dólar em 2020. Como os valores dos produtos são convertidos para a moeda americana no índice, a valorização do dólar ajuda na competitividade dos mercados locais, porque os preços em dólares ficam mais baratos, né? O real perdeu valor, então com $1 você consegue comprar mais coisas no Brasil do que conseguia antes. Porém, não foi o que aconteceu no índice, pelo menos aqui no Brasil. Então fica a questão, por que será que o custo da Zara no Brasil é maior do que no resto do mundo, mesmo com esse movimento cambial, Sammy Boy? Bom, a resposta vem da complexidade tributária e a nossa diversidade, o nosso manicômio tributário com encargos diferenciados a depender dos estados, ligado a uma logística cara e ineficiente. São as explicações mais óbvias. No caso da Zara, há fatores ligados também à operação no Brasil. Lembrando que a produção local da Zara por aqui é disparada a menor
do mundo. Apenas 90 das quase 7 mil fábricas da Varejistas ficam no Brasil e Argentina. Só na Europa são mais de 3.500 fábricas. Exatamente, o país é caro, sobretudo para companhias estrangeiras. O dólar alto é um fator que torna as peças mais caras no caso de itens importados e não produzidos no Brasil, assim como fatores que a gente estava mencionando aqui, como a carga tributária complexa, considerada muito alta para alguns produtos. A logística no país também não é para amadores e exige altos investimentos. E somado a tudo isso, o Brasil não é um país de grande poder aquisitivo quando comparado a países mais desenvolvidos, mais ricos. Os 10 países onde se tem o maior poder de compra estão, em sua maioria, na Europa. Agora, um outro cenário que vale destacar no varejo de moda é como ele foi afetado pela pandemia. Em uma época tão atípica, com um número massivo de pessoas trabalhando em casa, o consumo de roupa parou de ser prioridade. Segundo a consultoria McKinsey, os lucros do setor da moda caíram no mundo 93% no ano passado, e isso fez com que grandes marcas entrassem com pedidos de falência. Exemplo da Brooks Brothers, da J. Crew e da Lord & Taylor. A própria Zara vem em um movimento de fechamento de lojas ao redor do mundo. Se levar em consideração o número de lojas totais do grupo espanhol Inditex, dono da Zara, das 7.400 unidades existentes antes da pandemia, a perspectiva é que fechem cerca de 1.200 lojas. No Brasil, foi anunciado o fechamento de 7 unidades. Isso porque o grupo, que é considerado o maior varejista de roupas do mundo, vem sofrendo prejuízos em suas vendas. A estratégia agora é manter as grandes lojas, com potencial para alavancar as vendas online da empresa. Com isso, as lojas menores, localizadas em cidades com menor fluxo de clientes, perdem a relevância nesse novo momento. A perspectiva da rede espanhola é de que 25% do total das vendas sejam provenientes do e-commerce. E com isso, o grupo promete investir ao menos 1 bilhão de euros em sistemas de TI e novas tecnologias para chegar nesse resultado, além de reduzir os custos de distribuição. Apesar do retorno gradual das pessoas aos seus postos de trabalho, universidades, eventos em geral, tudo indica que o consumo via canais digitais deve ser mantido. Com isso, manter lojas em espaços físicos pode acabar não sendo tão viável quanto antes, tão interessante quanto antes, dados os altos custos dessa operação. Segundo o índice, China, Coreia do Sul, Reino Unido, Estados Unidos e Dinamarca são os 5 países que mais vendem via canais digitais no varejo de moda. Já Chile, México, Brasil, Argentina e Singapura estão na outra ponta do gráfico, o dos 5 países que menos realizam vendas online. Mas um fato que não pode ser deixado de lado é que o comportamento do consumidor mudou. Cadeias de suprimentos foram interrompidas e uma nova tendência foi ampliada. Os compradores mais jovens querem que as empresas com as quais gastam dinheiro reflitam seus valores, seja pela ética, pelo uso de produtos de origem local ou mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. Fato é que o caminho para a recuperação do setor envolverá cada vez mais esforços coletivos ESG por players de vestuários e calçados ao redor do mundo. E as empresas brasileiras não estão imunes a essa movimentação. Em suma, os vencedores serão aqueles players da moda que podem fazer uma abordagem ambiental mais responsável. Em resposta a isso, grandes varejistas e fabricantes brasileiros de vestuário e calçados estão criando novas coleções e tecnologias para reduzir o impacto ambiental. As iniciativas incluem processos industriais para reduzir o uso de água, aumentar o uso de energia renovável em lojas e fábricas e projetos de economia circular, aquele nome. Por enquanto, algumas iniciativas se restringem a coleções. E na frente dessa economia circular, além do destaque da Enjoei, um brechó online que fez IPO em novembro do ano passado, a aquisição da plataforma de revenda Troque pela Arezzo, além da parceria em que a plataforma de revendas Repassa com a Renner e CIA, são bons exemplos e apontam para esse caminho de moda mais consciente. É uma saída interessante, já que de nada adianta acompanhar apenas a tendência do que é moda, senão também o que é tendência de consumo. E isso pode garantir a recuperação do varejo de vestuário e calçados em um momento que ele foi bastante afetado. No último balanço da Arezzo, Renner, CIA e Marisa, por exemplo, todas as companhias com capital aberto na B3, as receitas tiveram um forte impacto negativo.
O lucro líquido da C&A nos 9 meses de 2020 chegou a cair quase 250% quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. E quando olhamos para as ações dessas varejistas, com exceção da Arezzo, os papéis ainda não se recuperaram totalmente após aquele tombo de 23 de março, auge da pandemia. A Marisa está bem descontada atualmente quando olhamos para os quase R$14 que custava os seus papéis em fevereiro do ano passado. Já as ações da Arezzo ultrapassaram o valor que estava antes da derrocada em 23 de março. E que conclusão a gente pode tirar disso tudo, Sammy Boy, então? Bom, duas coisas. O setor de varejo, principalmente moda, é um setor que está mudando, seja pelo perfil do consumidor, seja pela aceleração, né, dos problemas com a pandemia. Mas a Zara, se a gente tirar esse fator pandemia, esse último tempo, ela chegou aqui falando em 100 lojas, eu ouvi falando em 300, chegou a bater 60 lojas, salvo engano, fechou algumas, então o Brasil tem suas dificuldades, por isso, se você investe em empresas de moda que atuam no Brasil, sempre tem que olhar aí por todos os ângulos, porque não é um setor fácil. Zara que chegou aqui em 1999. Sim. Faz tempo. Ah. E um grupo grande assim não bater a meta tanto tempo depois não deixa de ser surpreendente. Enfim, Sammy Boy, você tem ações de empresas de vestuário? Eu acho que indiretamente. 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 Muito bem, eu cheguei a ter agora, não estou com ações deste tipo em meu humilde portfólio. Exatamente. E você, tem ações de empresas do setor de vestuário? Sim ou não? Conte pra gente nos comentários deste vídeo que a gente quer saber um pouco de como é o seu perfil e o que você tá aprontando por aí, onde você tá colocando esse dinheiro. Fechado? Vamos agora para o Giro de Notícias. Um novo vazamento de dados na internet pode ter exposto mais de 100 milhões de contas de celular neste mês de fevereiro. Entre as informações vazadas estão o número de celular do presidente Jair Bolsonaro e da apresentadora Fátima Bernardes. A informação foi confirmada pelo Estadão. Os dados estavam disponíveis para compra na Dark Web e incluíam informações como CPF, número de celular, tipo de conta telefônica, minutos gastos em ligação e outros dados pessoais. A Heineken planeja cortar 8 mil empregos em maio ao impacto do fechamento de bares e restaurantes devido às restrições da pandemia. As demissões, que respondem por quase 10% da força de trabalho, fazem parte de uma meta de 2 bilhões de euros em economias brutas até 2023. Cerca de 20% dos empregos na sede da cervejaria devem ser eliminados no primeiro trimestre deste ano. As ações da Uber subiram quase 6% na Bolsa de Nova York após a divulgação dos seus resultados no último trimestre. Com um faturamento de 3,1 bilhão de dólares, a companhia conseguiu ficar em linha do que era esperado. A empresa conseguiu diminuir os prejuízos, apesar da queda de 15% ante o mesmo período de 2019. Apesar da pandemia de Covid-19, a Uber ganhou terreno no mercado de delivery e entrega de comida, triplicando o Uber Eats no último ano, com uma alta de 224% no último faturamento. Depois do giro de notícias, é hora de ver o que aconteceu no mercado financeiro. Pode rodar. O Ibovespa fechou em queda de 0,87% com 118.435 pontos. As maiores altas do dia foram de Suzano, PetroRio e TOTUS. Já as maiores baixas de BTG Pactual, Cogna e Ezetec. Já o dólar fechou negociado a R$ 5,37 com queda de 0,21%. Amiguinhos e amiguinhas, falamos de Zara, vestuário. É vestiário e vestuário estão certos ou só vestuário? Os dois estão certos para coisas diferentes. Você se troca você se troca no vestiário. Então, vestiário e você usa errado. O vestuário que levou para lá na sua mochilinha. Para o vestuário. Muito bem, depois dessa explicação de Doni Pasquale, e eu aprendi mais uma, vamos nos despedir. Deixa aí seu comentário, seu salve, compartilhar e até a próxima. Tchau, tchau.